Então, gente, no último vídeo eu cometi um erro falando que os fármacos de primeira passagem de ação tópica são os fármacos enterais. Na verdade, esses são os fármacos sistêmicos. O chamado fármaco de ação sistêmica, que vai passar por metabolismo de primeira passagem e vai passar por várias partes do nosso organismo. Vai passar por via oral, depois o esôfago, chegando no estômago, para então chegar no intestino delgado, ser jogado no fígado, ser jogado através da circulação porta-hepática na nossa circulação. Já o tópico seria o de ação local, seria uma pomada que eu vou passar, que vai agir somente no local. Ou seja, no outro eu falei ao contrário. E nesse vídeo a gente vai estar tratando sobre o que é a farmacodinâmica. A farmacodinâmica é o estudo do que o fármaco faz com o organismo. Ou seja, é o estudo das ações que o fármaco vai agir no organismo. Vai nas células, as alterações que ele vai causar nas células bioquímicas e fisiológicas. Alguns fatores influenciam no resultado de ação do fármaco. A dieta, exercícios físicos, o horário de administração, se você está administrando no horário correto, a regularidade de uso, se você está usando no período indicado no médico, a associação com outros medicamentos, a idade, outro fator importante, que um medicamento no meu corpo não vai ter a mesma reação que no idoso. E os sítios de ação são locais determinados e podem ter localização extracelular, intracelular e superfície da membrana. O sítio de ação é onde o fármaco vai agir, ou seja, se o fármaco vai agir dentro da célula, o sítio de ação dele é dentro da célula, no meio intracelular. Os processos farmacodinâmicos. As interações do fármaco e o sítio de ação podem ser classificadas como agonistas, antagonistas e agonistas parciais. Vou estar explicando mais na frente o que é cada um desses. Os fármacos podem gerar inibição enzimática, indução enzimática e outros efeitos. A gente sabe que uma enzima ela faz a quebra de uma proteína, por exemplo, em moléculas menores, em aminoácidos, para então a gente poder absorver ele no nosso organismo. A inibição dele, a gente pode inibir isso, por exemplo, em fármacos de diabetes, que age não deixando a gente quebrar moléculas de carboidrato em moléculas menores de glicose, não sendo absorvida assim pelo organismo, o que seria melhor para uma pessoa diabética. Indução enzimática, estimular essa quebra de carboidratos ou de proteínas. Os alvos do fármaco são os receptores, as enzimas, os transportadores e os canais iônicos. Tipos de receptores: canal iônico controlado por voltagem, acoplados à proteína G, ligados à quinase e os intracelulares. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de proteína G. As proteínas GS, elas ativam o canal de cálcio e a enzima adenosiclase. A GI ativa os canais de potássio e inibe a adenosiclase. A GO inibe os canais de cálcio. A GQ ativa as fosfolipases C. As interações do receptor. Ou seja, a gente sabe que os receptores são substâncias endógenas. O que são substâncias endógenas? São substâncias que estão dentro do nosso organismo. Ou seja, as interações com receptores podem variar de fármaco para fármaco. A afinidade, especificidade química, atividade intrínseca e reversibilidade. A agonista, ela produz uma resposta apropriada. Como eu citei na aula passada, o agonista, o objetivo dele é construir um muro, ele vai construir esse muro. O antagonista, ele já impede a ligação do receptor. O agonista, ele faz a ligação com o receptor. O antagonista impede a ligação com esse receptor. Ou seja, ele é como, vamos supor, se o agonista, o objetivo dele
é construir um muro, o antagonista já é o contrário, é derrubar esse muro. Eles produzem respostas diferentes. Os agonistas, eles não são capazes de produzir, os agonistas espaciais não são capazes de produzir respostas máximas. O uso crônico de um fármaco pode trazer a redução no número de receptores. Por isso, é preciso o aumento da dose para o fármaco poder agir no organismo. Porque seu organismo já está acostumado com essa quantidade de fármaco que você usa. E isso pode ser chamado de tolerância. E essa tolerância vai reduzir seu número de receptores, fazendo com que você tenha que aumentar o consumo desse fármaco para fazer o efeito desejado no organismo. Outras interações. Antagonismo fisiológico. Quando o fármaco produz efeito fisiológico oposto ao do agonista. Ou seja, se o fármaco, o objetivo dele é trazer uma vasodilatação nas minhas artérias, porque eu estou com uma hipertensão arterial, estou com uma vasoconstrição. Ou seja, o antagonista ele vai produzir um efeito oposto do agonista. Ele vai contrair mais os vasos sanguíneos. Aumento na liberação endógena. Quando o fármaco atua estimulando o incremento da liberação das substâncias endógenas. Ou seja, vários fármacos atuam estimulando a liberação de substâncias endógenas. Por exemplo, vou citar o exemplo de diabetes, que a pessoa está com uma falta de insulina. Eu vou estimular a produção de insulina pelo pâncreas. Inibição de recaptação endógena. O fármaco impede a recaptação fisiológica de alguma substância. Ou seja, a minha célula está armazenando muita água. Eu vou dar um fármaco que vai ser responsável por excretar esse excesso de água da célula. Inibição do metabolismo endógeno. Fármacos que inibem a degradação de ligantes e intensificam seus efeitos. Prevenção da liberação endógena. Fármacos que atuam da liberação de uma determinada substância, evitando que a liberação aconteça. Ou seja, a gente pode citar o exemplo da aldosterona, que é um hormônio que ele aumenta a nossa pressão arterial. A gente pode citar os fármacos que inibem esse hormônio, né? Para então causar uma vasodilatação nas artérias para diminuir a minha PA. Relação de dose e efeito. Então a maioria dos fármacos eles seguem quanto maior a dose, maior o seu efeito, né? Eles seguem essa regra básica. É interessante a gente ver que altas doses de um medicamento pode trazer toxicidade. O que é toxicidade? Uma overdose, algo que não vai ser benéfico para o organismo, que você vai ter que fazer uma lavagem estomacal, por exemplo. Muitas vezes, uma quantidade mínima de fármaco pode já atingir o sítio de ação, não necessariamente precisando ter uma maior dose. Outra forma interessante seria, se o paracetamol, o máximo de miligramas que eu posso dar para o indivíduo é 1000 miligramas, eu posso dar 1500 miligramas para esse indivíduo. O organismo vai conseguir absorver somente essas 1000. Se eu der a mais, vai fazer o mesmo efeito da de 1000. Além de que isso pode trazer toxicidade, ou seja, não é recomendado o aumento da dose de um fármaco, sendo que eu já dei a dose necessária, a dose máxima para ele. A dose média às vezes também pode ser efetiva, ou seja, dose média tóxica, pode ser letal. Gente, isso varia de indivíduo para indivíduo. Se 500 miligramas de paracetamol vão baixar minha febre e do Joãozinho 1000 miligramas vão baixar, varia de indivíduo para indivíduo.
O índice terapêutico permite avaliar a segurança de um fármaco. Ou seja, a gente precisa avaliar o índice terapêutico do fármaco, se vale a pena administrar ele. Porque quais são? A gente tem que colocar uma balança. Eu vou administrar esse fármaco, mas eu tenho que ver se os efeitos colaterais não vão ser mais prejudiciais do que o efeito terapêutico dele. As interações medicamentosas é quando eu já tinha falado antes que um fármaco, quando dois fármacos têm influência sobre o outro. A gravidade das interações medicamentosas pode ser grave, moderada, leve. Leve seriam os efeitos normais, moderados já uns efeitos inesperados. A grave já é uma toxicidade. O tempo de início pode ser rápido ou tardio. Eu posso demorar para ter a resposta desse fármaco no meu organismo. Eu posso ter uma resposta rápida. Tipos de interações medicamentosas são as farmacodinâmica, farmacocinética, farmacotécnica. Interações da farmacodinâmica ocorrem quando um fármaco é capaz de alterar a ação farmacológica do outro sem alterar a concentração no sítio de ação. Ou seja, alguns fármacos eles não podem ser associados juntos, porque ele vai alterar o mecanismo de ação do outro. Ou seja, isso não é bom para o indivíduo. Interações farmacocinéticas. Ocorre quando o fármaco é capaz de aumentar ou diminuir a concentração do outro fármaco em qualquer etapas das etapas do processo farmacocinético. É a mesma coisa que eu disse. A gente tem que saber quais fármacos a gente está associando para o indivíduo. A gente não vai associar um medicamento um medicamento que é antagonista do outro. Eu vou gerar um efeito contrário, um efeito reverso, ou até mesmo não vou ter efeito nenhum. Interações da farmacotécnica. Ocorre quando dois fármacos são capazes de reagir entre si, alterar sua propriedade farmacodinâmica ou farmacocinética por meio de reações químicas ou fisiológicas. Ou seja, a farmacodinâmica é o estudo do que a droga faz com o organismo, e a farmacocinética é o caminho pelo qual ele percorre. Alguns medicamentos eles alteram o que o fármaco faz com o organismo e também ou alteram a forma como ele vai agir no metabolismo, como ele vai ser excretado. Varia muito. E era isso por esse vídeo, gente. E a nossa próxima aula é sobre farmacocinética. Boa noite. Ai, desculpa pelo som, esses vizinhos estão comemorando Natal, velho.